Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Queria convidar você para que abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 32. Livro de Êxodo, capítulo 32. Lá no Velho Testamento, bem fácil de encontrar, depois de Gênesis 32. Diz assim o versículo número 1, de Êxodo 32. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com sua ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer, beber e levantou-se para entregar-se à farra. Após 3 meses de jornada pelo deserto, o povo chega ao pé do Monte Sinai. E ali no pé do Monte Sinai, o povo e Deus fazem uma aliança. Você vê isso no versículo 5 de Êxodo 19. Deus diz assim para o seu povo: Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão um tesouro pessoal, um tesouro meu, dentre todas as nações. Aliança proposta por Deus para o seu povo. Olha que coisa fantástica, meus irmãos. Vocês serão o meu tesouro pessoal, entre todas ou dentre todas as nações. Quando chegamos aqui nesse capítulo 32, Moisés subiu o Monte Sinai, ou o Monte Horebe, também é mencionado na Bíblia, se trataria do mesmo monte. Por que Moisés subiu o Monte Sinai? Ele foi lá para receber das mãos de Deus as tábuas da lei, com os 10 mandamentos. Êxodo 24, se a gente voltar um pouquinho, nós vamos ver no versículo 18, Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Aqui, Êxodo 32, verso 7, que eu não li, Deus diz assim para Moisés: Então o Senhor disse a Moisés, Êxodo 32, 7, Desce, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se por completo. Moisés estava se demorando para descer, 40 dias. Arão então pede ao povo que tragam ouro, e ele faz um bezerro de ouro, com aquele material, coloca na frente do povo, faz um altar, coloca ali o bezerro de ouro, e nós temos uma terrível declaração de Arão nesse momento aqui em Êxodo 32. Qual é essa terrível declaração de Arão? Ele diz para o povo: Eis aqui o Deus
que tirou vocês, ou que nos tirou do Egito. Olha só, irmãos. 3 meses atrás, eles tinham passado o Mar Vermelho. Eles estão dizendo, há 3 meses passados, esse bezerro aqui abriu o Mar Vermelho, nos tirou do Egito. Olhem, irmãos, que declaração infeliz de Arão naquele dia. Então eu queria conversar um pouquinho hoje, falar um pouquinho, já falei comigo essa semana, sobre o Deus verdadeiro, e se a gente tem no coração, se a gente tem na nossa vida, algum bezerro de ouro. A quem nós temos atribuído as bênçãos que temos recebido na nossa vida? Quem tem nos abençoado? Se temos, o convite antes de tomarmos o pão, bebermos do cálice, é saber analisar, examinar o nosso coração para ver se há em nossa vida algum bezerro de ouro. Alguma coisa que temos colocado na nossa vida que tem tomado o lugar de Deus. Deus não está em primeiro lugar em nossa vida. Ou, como aconteceu com o povo aqui, tenhamos nos esquecido de Deus, daquilo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Temos nos esquecido e procurado em outros deuses encontrar alegria, edificação, direção, proteção. Se temos feito isso, esse texto nos convida a essa reflexão. Tem algum bezerro de ouro na minha vida? Eu tenho levantado algum altar no meu coração que tem atrapalhado, que tem dificultado o meu encontro com Deus, a minha comunhão com Deus? Tenho levantado? Tenho levantado? Está levantado? Convite é para refletirmos sobre isso um pouco hoje de manhã. E aí, o primeiro ponto, irmãos, que eu queria compartilhar aqui, o hábito da idolatria estava arraigado no povo. Arraigado. Eles viram por muitos e muitos anos os deuses lá no Egito. O Egito não tinha um Deus. Eram centenas, todo tipo de deuses. E era com isso que o povo estava acostumado. Por causa da convivência, aqueles anos todos, 430 anos, diz a Bíblia, foram isso que eles viram, foi isso que eles viram. Muitos ídolos. E o principal ídolo, a principal divindade no Egito, era Amon-Ra, na língua deles lá, que era a estátua de um grande boi, símbolo de poder, símbolo de domínio e símbolo de prosperidade. Pois bem, eles se lembraram disso e falaram no coração: vamos ter um também. Não vai ser do tamanho daqueles ídolos, daquelas estátuas que nós víamos lá no Egito, estamos afinal no deserto, mas vamos fazer alguma coisa parecida. Vamos fazer alguma coisa que lembre o grande Deus lá do Egito. Vamos fazer. E Arão então desafia o povo traz as joias e o bezerro é feito. Meus irmãos, estavam querendo um Deus que eles pudessem controlar e que eles não fossem controlados por esse Deus. Tá bem? Eles queriam um Deus que não lhes incomodasse, não mexesse com a consciência deles.
um Deus que eles pudessem tocar, um Deus que eles podiam, inclusive, quebrar, jogar fora e fazer outro, caso esse Deus não lhes agradasse. Eles queriam um Deus portátil, que eles levariam, ou pudessem levar, aonde eles quisessem, e adorar esse Deus da maneira como eles quisessem, aonde eles quisessem. Um Deus portátil, um Deus de mão, um Deus fácil de manusear. Essa é a ideia. Meus irmãos, que troca absurda. Agora há pouco a gente viu a declaração absurda de Arão. Esse é o Deus que nos tirou do Egito. Agora nós vemos aqui uma troca absurda. O Deus que havia feito tantas maravilhas para tirá-los do Egito é trocado por um bezerro, por uma estátua. E quando você lê segunda carta de Pedro, ele vai dizer no capítulo 2, voltaram as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Olha que coisa interessante. Voltaram-se as costas para o santo mandamento. Voltaram as costas. De costas para Deus. Há entre nós hoje de manhã alguém que está de costas para Deus. Nesse culto, eu queria dizer a você que Deus está desejoso de contemplar a sua face, de olhar o seu rosto, e você contemplar também o Senhor. Queria que você pensasse se em algum momento da sua vida, quem sabe nesse momento da sua vida, você tenha dado as costas para Deus. Deus já não faz mais parte dos seus planos. Deus já não tem lugar na sua família. É o que Pedro nos adverte. Voltaram as costas para o santo mandamento. Isso que acontece aqui com esse povo ao pé do Monte Sinai. No deserto, o povo sentiu, vamos entender aqui a psicologia da massa, do grupo. O povo sentiu a necessidade de proteção, estão no deserto. O povo sentiu a necessidade de orientação, estão no deserto. Mas, irmãos, tudo isso Deus lhes havia prometido. Mas eles não confiaram que Deus faria isso. Não acreditaram. O Deus que os tirou do Egito era o Deus de Moisés, que foi lá no monte falar com Deus. Era o Deus de Moisés, não era o Deus deles. Olha, que raciocínio louco. Esse Deus aí é desse Moisés. Desse Moisés, diz o texto, nós não sabemos o que deu desse Moisés aí. Então vamos providenciar um Deus para as nossas vidas. Vamos colocar um Deus aí que nos proteja, que nos orienta. Vamos ver aí um outro Deus. Irmãos, dentro de cada um de nós, dentro de cada pessoa, desde aquele dia em que a queda aconteceu ali no Jardim do Éden, há um espaço, há um vazio dentro de nós, onde só encaixa, só cabe Jesus. E nós ficamos colocando outras coisas, outros deuses, outros bezerros, para nos proteger, para nos orientar, para nos dar segurança. E um Deus muito perigoso que nos rodeia toda semana aqui nesse país é o Deus Mamon.
Eu dei os dinheiro. Isso vai me trazer segurança. Isso vai me trazer paz. Isso vai garantir o meu futuro. Então, 5h15 da manhã eu preciso estar de pé. E não tenho hora para chegar. O importante é que sexta-feira Mamon esteja na minha mão. Porque ele me dá segurança. Eu preciso dele. E viramos as costas para Deus. Nos esquecemos. Nos esquecemos que Ele é que tem cuidado de nós. Você tem o Deus verdadeiro na sua vida ou tem colocado algum bezerro dentro do seu coração? Qual é? Qual é esse bezerro de ouro? Convite hoje, antes da gente tomar a ceia, é que a gente destrua esse Deus. É interessante que eles traziam lá do Egito uma bagagem muito grande, daquelas crenças, daqueles deuses, daquela cultura, uma bagagem. E, irmãos, nós todos aqui que aceitamos Jesus um dia, trazemos também uma bagagem lá do mundão, lá de onde a gente veio. Trazemos uma bagagem nas nossas atitudes, nos nossos negócios, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa fala. Temos uma bagagem e precisamos, com a graça de Deus e pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, irmos nos desfazendo dessa bagagem. A Bíblia diz que a gente deve se despir do velho homem. A ideia é de tirar a roupa, despir desse passado e nos revestir, vestir de novo a roupa santa dada por Deus. Como é que nós temos lidado com essa bagagem que a gente traz lá do tempo em que vivemos sem ter Jesus, sem ter Deus na nossa vida? Temos conseguido fazer essa troca, deixado de lado essa bagagem? O povo, olha que interessante, irmãos. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Entende a ideia? O Egito não saiu deles. Então a gente entende o plano da salvação, a gente participa de um culto, a gente aceita Jesus, e Jesus, Deus, pela sua infinita graça, vem morar em nós, vem nos abençoar, nos garante a salvação, mas algumas coisas que praticávamos, que fazíamos, lá do mundo, daquele tempo que andávamos longe de Deus, a gente tem a tendência a continuar fazendo. Vou repetir. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Aí você vai falar, pastor, todo mundo faz. Eu também negocio assim. Eu também trato a minha família assim. Todo mundo faz. Meu pai fazia, ou faz. Meu avô fazia. O meu sócio faz. O meu vizinho faz. O meu tio, que eu admiro tanto, faz. Todo mundo faz. Eu faço porque todo mundo faz. Todos os adolescentes, todo jogador de futebol faz. Todo famoso cantor de rap faz. Todos fazem. Por isso que eu também faço. Eu não quero ficar para trás. Só que não é porque todo mundo faz que está certo.
Entenderam o raciocínio? Não é porque todo mundo faz que está certo. Nosso guia, nossa orientação vem da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre esse assunto? Não terás outros deuses diante de mim. E às vezes a gente critica um parente, um amigo, que tem uma imagem de madeira, de cobre, de gesso na parede. O criticamos. Isso aí é idólatra, ó. Olha o ídolo aí pendurado. Visível. Esquecemos de examinar o nosso coração e ver se não há em nós algum bezerro escondido. Alguma área da nossa vida onde colocamos uma placa com letras bem grandes. Aqui é proibido Deus entrar. Toda casa que eu visito, inclusive a minha, onde estou, não sei se todos aqui vão concordar comigo, tem um negócio muito interessante. Pastor, vem conhecer a nossa casa, principalmente quando é casa nova, né? Comprou ou mudou. O senhor não conhece essa casa? Vem conhecer a nossa casa. Aí você vai, aqui ó, suíte, tem 2 banheiros, lá embaixo tem mais um banheiro, tem quarto para as crianças, e vai mostrando a casa, é muito interessante. Mas todo mundo chega num lugar, abre a porta e fala assim, aqui é o quarto da bagunça. Aqui é o quarto da bagunça, não repara. Não repara, não é assim que fala? Não repara que é o quarto da bagunça. Você abre, não tem luz, tem tudo ali, né? Tem estepe do carro, do pneu, tem a mesa de passar roupa, está tudo jogado ali, tem a gaiola do passarinho, tem tudo jogado ali naquele. Não repara. Às vezes, nós temos um quarto de bagunça dentro de nós. E é nesse quarto de bagunça que Deus quer entrar e consertar e arrumar, porque é ali que só cabe Deus. E nós ficamos colocando outros deuses aqui, que não nos trazem a alegria de viver, não nos trazem garantia de vida depois da morte, porque a vida não é, ou não são 80 anos, 95 anos. Não, a Bíblia diz que a vida é eterna. A vida é eterna, não é só aqui. E nós ficamos procurando nos garantir para a vida eterna fora da cruz de Cristo, é o que nós vamos celebrar agora. A morte de Jesus em nosso lugar, para a nossa salvação. Guarde isso então, irmão. Meu primeiro ponto com você hoje de manhã. Ficaram aqueles anos todos no Egito. Saíram do Egito. Mas o Egito não saiu de dentro deles. Depois, no verso 10, tem um diálogo entre Deus e Moisés. E verso 10, Deus diz para Moisés, olha, Moisés, me deixa, eu vou agora, com a minha ira, destruir esse povo. Trocaram de Deus? Eles vão ver quem é Deus. Quem é o verdadeiro Deus? Vou destruí-los com a minha ira. Aí no versículo 11, Moisés interfere. Moisés diz para Deus, suplicou ao Senhor seu Deus, clamando, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Em outras palavras, Moisés diz, Senhor, tem misericórdia. Calma aí, Senhor. Segura a tua ira, Senhor, contra esse povo. Segura. Nós encontramos aqui em Moisés, irmãos, o mesmo Espírito de Cristo Jesus. Quando ele está na cruz,
ele vira-se para aquela multidão, vê aquela multidão e ora a Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o Espírito de Cristo. Esse é o Espírito de Moisés. Senhor, tu tiraste esse povo do Egito, não destrói, maneira, segura a tua ira aí, Senhor, contra esse povo. O Espírito de Cristo. Meus irmãos, como nós precisamos desse Espírito de Cristo, de nos colocarmos entre esse filho e Deus, nos colocarmos entre esse vizinho e Deus, nos colocarmos entre esse enfermo que conhecemos e Deus, nos colocarmos na brecha, nos colocarmos no meio e clamarmos: Senhor, Senhor, não faz isso, Senhor. Segura a tua ira, Senhor. Como precisamos fazer isso? Então Moisés consegue desfazer a ira de Deus. E aqui a gente tem uma ideia, então, do poder da oração. Olhem o versículo 14, onde o texto diz, né? E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Ouviu a oração de Moisés. E tem muita gente que não entende essa palavra aqui, colocada no texto, no hebraico original, e Deus arrependeu-se. Veja bem, Deus não faz nada errado. Então Deus não tem nada de que se arrepender. Essa ideia humana que a gente tem de arrependimento. Fiz errado, vou corrigir, vou me arrepender do que fiz. Então guarde, Deus nunca fez, não faz nada errado. Então Deus não tem de que se arrepender. O entendimento aqui, irmãos, o arrependimento aqui, é no sentido de mudou de atitude. Ele ia destruir e resolveu não destruir. Deixe-me ser mais simples. A pessoa está acamada, uma doença grave, um câncer, desenganado pela medicina, os médicos, vai para casa, não há mais recursos, e a família começa a clamar. A pessoa está no caminho da morte. E a igreja começa a orar. Muitos começam a orar. Deus ouve a nossa oração e levanta aquela pessoa e cura aquela pessoa. É nesse sentido. O caminho daquela pessoa para o qual aquela pessoa estava indo era o da morte. Estão lembrados do rei que recebeu a visita de Isaías? E o que foi que Isaías disse para ele? Arruma a tua casa, que amanhã você vai morrer. E o que ele fez? Ia morrer. O que ele fez? Foi para o quarto, se ajoelhou e clamou. E a fala de Isaías ali é a fala de Deus, porque o profeta é Deus falando. Chora, clama, e Isaías está indo embora. Não vou dar o endereço, vocês vão procurar e vão ver se eu estou falando essa história, está na Bíblia. Tá? Isaías sai do palácio e está indo embora. Deus fala com Isaías: volta lá e diz para ele que ele vai viver mais 15 anos. Isso aí que é o arrepender-se de Deus. Entenderam a ideia? Esse que é o arrepender-se de Deus. A oração de Moisés desfez a ira de Deus contra aquele povo. É nesse sentido aqui. Então, qual é a grande lição para nós? Irmão, a nossa oração pode mudar a história de pessoas ao nosso redor. Por isso que a nossa igreja ora. Por isso que as 24 horas de oração. Por isso o Ministério Déboras orando toda semana, toda segunda-feira, pelos filhos. Porque Deus tem poder de mudar a história. Só Deus pode transformar tragédias em bênção. Vamos lembrar disso daqui a pouco. Qual foi a grande tragédia
que vamos lembrar agora, que lembramos na celebração da ceia. Qual é a grande tragédia? A morte de um inocente Jesus na cruz. Uma tragédia. Não merecia. Morreu. Pois essa tragédia se transforma em bênção quando ela nos proporciona a salvação. Só Deus pode transformar tragédias em bênção. Moisés ora, Deus poupa o povo. E ainda, mais um terceiro e último ponto. Queria falar um pouquinho sobre o estilo de vida, de liderança de Arão. Interessante que Arão havia nascido no Egito. Ele está com 80 anos de idade. E versículo 4, 32, 4 de Êxodo, verso 4, é interessante. Vamos ler de novo? 32, 4 de Êxodo 4. Ele os recebeu as joias que o pessoal trouxe, as fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria. Arão construiu o bezerro de ouro. Ele tinha o talento para artes. Olha que interessante. Tinha o dom, pode ser dizer, para artista. Ali pegou as joias, pá, fez num instante um bezerro, com a sua própria ferramenta. Ele tinha esse dom. Então, irmãos, quando eu penso nesse versículo, eu perguntei a mim, eu pergunto a você, o que eu faço com a capacidade que Deus me deu? Com o dom que Deus me deu, onde é que eu estou investindo? Onde é que eu estou usando ele? Eu estou usando no reino de Deus, para a expansão do reino de Deus. Essa é a visão espiritual que o crente tem. Usar o seu dom para a expansão do reino de Deus. E, infelizmente, a maioria dos crentes acredita ou sabe que só existe um dom. Só se fala de um dom. Qual é o dom? Falar em línguas. Falar em línguas. Se fizer um relato, se estudar a Bíblia toda, você vai encontrar pelo menos 23 dons na Bíblia. Você sabe qual é o seu dom? Você precisa saber. Senão você vai entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair em vários cultos a sua vida inteira e nunca vai servir a Deus como Deus gostaria que você servisse. Ou como você pode servir. Qual é o seu dom? Você é um simples assistente de culto? Ou você é crente segunda até sábado e domingo vem à casa do Senhor para glorificar ao Senhor porque Ele usou o seu dom durante aquela semana? Como é que você tem usado o dom, as capacitações, os talentos que Deus havia te dado? Como? Como você tem usado? Arão achou que estava fazendo um bom uso. Na verdade, estava desencaminhando a vida espiritual daquele povo. Quem sabe você, com o seu talento para ganhar dinheiro, com o seu talento para construir alguma coisa, esteja destruindo a sua família, os seus relacionamentos. Pense nisso. Como eu estou usando a capacidade que Deus me deu para ser bênção, para abençoar, já que eu tenho essa bênção, que eu recebi essa bênção, ou para prejudicar. Construiu o bezerro com o talento que tinha. Com Arão eu lembro, irmãos, a grande lição que aprendo é que a nossa vida é igual à vida de Arão. É uma vida de altos e baixos. Nossa relação com Deus é uma relação de altos e baixos. Altos e baixos. Que Deus nos ajude
a praticarmos, a alcançarmos o que a palavra de Deus diz. Que a vossa equidade, o vosso equilíbrio seja notório diante de todos os homens. Lindo isso, né? Sem picos. Equidade, equilíbrio. Todos percebam o quanto você é equilibrado e está deixando esses altos e baixos que a nossa relação com Deus apresenta. E verso 22, é interessante, a gente tem que lembrar disso. Arão dá uma desculpa muito conhecida na Bíblia. 32, 22, ele dá uma desculpa para Deus, ele diz, respondeu Arão, falando com Deus, 32, 22, não te enfureças, meu Senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Quem era o problema? Quem era o problema? O povo. Eu não. Tu sabes, Senhor Deus, como esse povo é propenso para o mal. Eu sou um cara legal. Eu sou um cara bom. Eu fiz com a melhor das intenções, pastor. Eu sou um cara legal. Esse povo. De onde vem essa desculpa, irmãos? A mulher que tu me deste. Vem lá do Gênesis, lá de Adão, a mulher que tu me deste. Né? E então, a gente tem que lembrar de Romanos 14, que diz no verso 12, nós acabamos de ler aqui no telão, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então, cuidado com essa questão de querer transferir culpa. Eu sou assim, pastor, porque o meu pai. Eu sou assim, pastor, porque o meu tio. Eu sou assim porque o avô que me criou. E aí vai passando a culpa. Não, eu sou assim por causa da igreja da igreja de onde eu vim lá no Brasil. Eu sou assim. Né? Cada um dará conta de si mesmo. Não culpe. Não culpe, eu tenho o sangue italiano. Não culpe. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Verso 6, Deus diz para o povo que eles, na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Lindo, interessante essa palavra farra. Fui estudar, fui perguntar, fui querer saber. Sabe o que tem a raiz dessa palavra farra, irmão? Sabe qual é? Carnaval. Comer, beber, festejar, celebrar. E aí ainda havia aqui questão de, por causa do boi lá do Egito, sexual, danças sexuais e provocativas, essa coisa toda. Tinha nessa farra aqui esse sentido. Aí a gente vive falando aqui na igreja que a Bíblia fala de tudo, a Bíblia fala de carnaval. Para entregar-se à farra. E Moisés diz para Josué, que está acompanhando ele no verso 18, esse canto que eu estou ouvindo não é de vitória nem de derrota. Eu só estou ouvindo o som de canções, de uma música qualquer aí. Uma música que não tem nada a ver com a gente, ô Josué. Nada a ver com a gente. A música que eu estou ouvindo, olha, estava longe, hein? Ouvindo a música, nada a ver com a gente. E aí, irmãos, eu pensei sobre o perigo da gente transformar hoje a nossa adoração em diversão. Já foram em igreja onde a adoração virou diversão? Então se bota luz, bota um foco de luz em cima do cantor principal, né? Pinta a parede de preto e vamos pular, né? E vamos saltar, e vamos extravasar. Nossa adoração não pode virar diversão. Aprendi isso aqui nesse texto, com essa farra
que o povo aprontou. Nos 40 dias, irmãos, que Moisés ficou no monte, 40 dias, o povo se perdeu. Se desnorteou. 40 dias, sem um líder orientando, o povo se perdeu. Então eu pergunto, qual a distância em que você está de Deus? 40 anos? 30 dias? 3 anos? Qual a distância que você está de Deus? Precisava Moisés estar ali para eles sentirem a presença de Deus? Precisava o pai estar junto, já leu a Bíblia hoje, já orou? Precisa a mãe, precisa a esposa dizer, ô marido, essa semana eu não vi você orando. Precisa? Não. Aquele povo precisava, na verdade, era permanecer fiel, independente da presença do pastor, do marido, do pai, de quem quer que fosse. Aquele povo podia ficar na presença do Senhor, independente de qualquer ação humana. Não, preferiram dar as costas para Deus. É legal quando a gente lê Paulo escrevendo a Timóteo. Paulo diz para o jovem pastor Timóteo, Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. É legal esse pessoalmente na piedade. Pastor ora por você, sua família ora por você, a igreja toda ora por você, mas exercita-te pessoalmente na piedade. A sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus é intransferível. Ninguém pode substituir. Timóteo, pessoalmente. Exercita-te pessoalmente. Ninguém vai fazer isso por você, Timóteo. É você e Deus. Sozinho ou na congregação. Com pastor ou sem pastor. Com pai crente ou não crente. Exercita-te pessoalmente na piedade. Aprendi, irmãos, ao longo da caminhada cristã, falando dessa questão de comunhão com Deus, de estar com Deus, de buscar a Deus, que comunhão requer dependência. Requer dependência. Se eu quero comunhão, isso requer de mim dependência. Dependência de quem? De Deus. Olha que legal. Pense nisso. Leve isso no seu coração. Leve isso. 40 dias. E o povo começou a se afastar, ou se afastou feio da presença de Deus. Qual é, na verdade, o seu Deus? O Deus verdadeiro? Ou tem algum Deus, algum bezerro de ouro aí no seu coração? Nós vamos comer o pão agora e beber o cálice, lembrando do sacrifício de Cristo na cruz, para nos levar de volta para o céu. Ele é o único Deus. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus verdadeiro. Ele que pode nos garantir a salvação. Aí você vai dizer, pastor, eu quero ir para o céu. Pastor, eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Eu vou. A questão aí de Jesus morreu na cruz, eu vou para o céu. Digamos que hoje à tarde, amanhã, você estivesse na porta do céu, fosse recebido por Jesus, e Jesus pergunta para você, por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Vou repetir a pergunta de Jesus. Por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Por quê? Eu devo deixar você entrar no meu céu.
que você diria? Eu fui bom, eu nunca matei, nunca roubei. Única resposta: que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. O sangue dele derramado ali na cruz foi para a purificação dos meus pecados. O corpo dele moído ali na cruz foi por causa minha, dos meus pecados. E quando eu bebo desse cálice hoje de manhã, e quando eu como desse pão hoje de manhã, eu lembro o amor de Deus por mim. Então eu quero entrar, me deixa entrar, porque eu tenho Jesus como meu Salvador. Essa é a única resposta. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e maravilhosa comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje, essa semana e para todo o sempre. Amém. Deus abençoe.